Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 29 de agosto e o texto diz: seja honrado por Deus. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 33, a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. E o autor vai nos dizer aqui no texto, deste livro: quem tem um coração humilde tem tudo, pois é dele que fluem as fontes da vida. O fato é que uma pessoa curada cura outras pessoas, enquanto uma pessoa ferida, ela acaba ferindo outras pessoas, Temos nas Escrituras um belo exemplo de alguém que conduziu sua vida no caminho da humildade: José, o filho de Jacó. Embora ferido pelas pessoas, pelos seus próprios irmãos, escolheu o caminho do perdão e com um coração humilde continuou servindo com mansidão até chegar ao mais elevado nível de honra que poderia receber nas terras onde estava. José não deixou apenas uma herança ao seu povo, mas um legado de honra a Deus e às pessoas com quem compartilhou a sua vida. Olhando para a vida de José, entendo que homens e mulheres de coração humilde são capazes de marcar uma geração. Ao final do livro de Gênesis, vemos José falar aos seus irmãos que o traíram, que Deus havia transformado em bem o mal que planejaram contra ele, para que a vida de muitas pessoas fossem salvas. Amém? Aprendo que a atitude de José aponta para Jesus, que morreu na cruz por nós, ainda que não fôssemos merecedores, Por meio desse ato de amor, somos perdoados dos nossos pecados e podemos nos aproximar do nosso Deus Pai. O humilde reconhece que sem Deus não é nada e que deve todos os seus talentos e conquistas a Ele, ao nosso Deus Pai. Em Provérbios 29 e 23, a palavra diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Oh, glórias, Como está o seu coração? O orgulho tem feito parte da sua vida? Avalie-se, Que a gente possa avaliar o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração, para saber se nós estamos com orgulho no nosso coração, ou se a gente tem a humildade, amém? E aqui diz mais, olha, Deus Pai tem alegria em honrar os seus filhos. Para isso, seja uma pessoa curada e de coração humilde. E assim, você desfrutará do melhor que Deus tem preparado para você. E uma frase do autor diz assim: a humildade é uma base sólida para uma grande construção. O devocional 242, leitura bíblica Provérbios 14 e a palavra-chave é humildade. Que nós possamos ter um coração curado. Se aconteceu alguma coisa com você no seu passado, que alguém te feriu, te magoou, libere perdão e mantenha um coração obediente a Deus, um coração humilde, para você receber de Deus a dupla honra na sua vida. Porque a gente só recebe honra de Deus quando a gente é humilde diante do Pai, E as pessoas que nos feriram, se elas nos feriram é porque elas estavam feridas, mas não vamos deixar a ferida que outras pessoas mudar o curso da nossa vida. Você não pode deixar a outra pessoa ferida, doente, te adoecer e te ferir, para que você possa ferir outros. Muito pelo contrário, você tem que perdoar aquela pessoa, orar para Deus ajudar ela a ser curada. Você se cura também com a bênção de Deus, e aí para você ajudar outras pessoas a serem curadas, que é isso que nós temos que fazer, amém? E aqui eu te aconselho, se você quiser, leia Provérbios 14, leia Provérbios 15, porque tem muitos conselhos aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu vou até ler uns trechinhos para a gente poder se atentar com o que Deus tem para a nossa vida, certo? Tem vários trechos aqui, tanto no Provérbios 14 quanto no Provérbios 15, que eu acho maravilhoso. Olha, eu vou ler alguns trechos, tá? O Provérbios 14, ele nos dá vários conselhos aqui, olha. Já no capítulo 1 diz assim, olha: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda nos caminhos tortuosos, esse o despreza. Então assim, já está dando conselho para as mulheres, A mulher virtuosa, sábia, A mulher sábia que pede sabedoria a Deus, edifica a sua casa. Não é edificar a sua casa parede, edifica a sua casa lar, edifica a vida do marido, edifica a vida dos filhos, edifica a vida de toda a família e dela própria, amém?
E quando a gente anda em retidão, anda fazendo as coisas certas, a gente mostra que a gente tem um temor a Deus, um temor reverencial, um respeito ao nosso Deus Pai, né? E Deus nos abençoou por isso. E aí diz mais assim, ó, vai indo, né? Eu vou ler alguns versículos aqui, tá? Aí diz assim, ó, no versículo 8, a sabedoria do prudente é entender o próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Então assim, se nós temos a sabedoria que Deus nos dá, nós somos prudentes e entendemos o nosso caminho. Qual o caminho? O caminho que Deus tem para nós. Então a gente só vai entender o que Deus tem para nós quando a gente é sábio, pede sabedoria a Deus, certo? E aí vai indo mais, olha, há caminho para o homem que parece direito, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Então, assim, a gente tem que saber, tem que estar ligado com Deus, tem intimidade com Deus para a gente saber os caminhos certos, para onde a gente deve andar, para a gente não cair em cilada, na cilada do inimigo, certo? E aí vai dizendo mais aqui, ó. Tem outros versículos aqui, olha. Em todo trabalho aproveito, mas meras palavras levam à penúria. Já está falando aqui, o rei Salomão nos aconselhando, né? Que em todo trabalho aproveito, mas meras palavras nos levam à penúria. Assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, para não falar qualquer coisa para qualquer pessoa, para a gente não ter perdas na nossa vida, né? Nós temos que trabalhar com diligência e ter sabedoria, para saber a hora de falar e saber a hora de calar também. Olha só quantos conselhos maravilhosos tem aqui. E aí vai indo mais, ó. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha que bênção, né? Então assim, o homem que teme ao Senhor, além dele ter a bênção de Deus, ele ainda tem bênçãos para os seus filhos, para as suas gerações. E aí continua aqui, ó, no versículo 26 e 27, tá? Que eu tô lendo. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Olha que bênção aqui, ó. Na palavra que é anterior, falou que é para a gente ter cuidado no nosso caminho, que tem caminhos de morte. E aqui já tá falando, ó, para a gente ter temor ao Senhor, que é fonte de vida, para a gente evitar os laços de morte. Então, assim, olha que conselho maravilhoso. Quando você anda na vontade de Deus, você tem um temor reverencial a Deus, você obedece a Deus e você faz a vontade dele, Deus, ele evita que a gente caia em laços, certo? E ele nos dá ainda uma fonte de vida, que é o nosso Jesus Cristo, amém? Tem muitos versículos maravilhosos aqui. Agora eu vou pular para o Provérbios 15, tá? Aqui diz assim, olha, no 1 já, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, assim, nós temos que ter sabedoria ao falar, tá? Sempre falar com palavras brandas, palavra de sabedoria, pra gente não levantar contenda com ninguém. E aí vai falando do temor do Senhor, ó. Ah, tem aqui, ó. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então Deus recebe a nossa oração, quando nós obedecemos a Ele. Aí tem outra aqui, ó. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Então vamos ter um temor a Deus, que Deus vai nos prover de tudo aquilo que a gente precisa. E diz mais assim, ó. No temor do Senhor, aqui, aí tem um versículo do início do texto, né? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Então assim, a gente vai receber de Deus tudo aquilo que a gente precisa. Que você possa crer e confiar, leia a palavra de Deus, ore, peça sabedoria a Ele, obedeça a Ele, faça a vontade do Senhor, que Deus abençoe você e sua família e vocês vão ter uma vida vitoriosa, cheia de bênçãos, né? De todas as bênçãos que Deus já tem preparado para todo o seu povo. Creia e confie que o nosso Deus Pai tem o melhor para nós. Amém?